Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje, ele. Talvez a mensagem já seja bastante conhecida. Geralmente de domingo eu trago só aquela dica rápida, né? Que sai como um short. Mas o de hoje vai ser um pouquinho mais comentado, né? Vou trazer alguns minutos falando, né? Passagem que talvez vocês que estão assistindo conheçam mais do que eu, né? É capaz disso, mas que é sempre interessante lembrar alguns detalhes, tá? Então vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 20, diz assim: E o Senhor disse: Quem persuadirá Acabe para que ele possa subir e tombar em Ramote de Gileade? E um disse desse modo e outro daquele modo. E veio ali um espírito e se pôs de pé diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu persuadirás e também prevalecerás. Vai adiante e faz assim. Aí você pensa: Poxa, um espírito fala para Deus que vai mentir e Deus ainda o autoriza a fazer isso? Na realidade, esse espírito nós sabemos de que parte ele era, né? E aqui fica muito claro que para demônio, diabo, um, um espírito imundo, mau, toque em você, ele precisa da autorização de Deus. E se Deus autorizou a tocar em Acabe, diferente de Jó, Deus queria provar para o diabo que Jó era mais forte que ele. E Jó venceu. Deus sabia o que estava fazendo em relação a Jó. Em relação a Acabe, Deus não permite isso por maldade. Em momento nenhum. Talvez, poxa, mas Deus de vez em quando toma umas atitudes assim complicadas de se entender, né? Não. Deus faz isso em prol de um bem maior. Acabe era o rei de Israel nesta época. O reino era dividido. Existia o reino de Israel, existia o reino de Judá. Só que eles fizeram uma trégua, né? Eles não guerreavam um contra o outro, tanto é que Josafá pede ajuda a Acabe, ou Acabe pede ajuda a Josafá para se unir e lutarem contra a Síria nesta guerra. Ok, até aí tranquilo. Só que Acabe havia casado com uma mulher estrangeira, a qual essa mulher adorava ao deus chamado Baal, né? E praticamente todo Israel estava adorando a Baal. Eles abandonaram ao Deus, né, de Israel, ao Deus dos seus pais, ao Deus dos seus antepassados e passaram a seguir, praticamente a servir a Baal. Então a nação se perdeu, se corrompeu inteira. Pouca gente ainda servia a Deus, adorava a Deus ou se colocava como filho de Deus. Nessa época só se falava como servo. Filho foi mais para frente, eu expliquei um pouco no vídeo de ontem. E aí o que acontece? Deus quer acabar com isso, quer modificar isso, né? E quer que o reinado de Acabe passe logo para vir um sucessor, né? Para quem sabe esse sucessor que não foi o próximo, não não andou nos caminhos do Senhor, que foi Azarias, se eu não me engano, filho de Acabe. Também andou no mesmo caminho do pai. Então Deus assim faz. Acabe não vai com as suas roupas reais para essa guerra, ele vai com a roupa de soldado comum. E o importante é que ele estivesse lá. A única coisa que ele tinha que estar era lá. E para ele estar lá, eles foram consultar os profetas. E este espírito de engano falou na boca de todos os profetas que Acabe iria prevalecer, que podia ir para a guerra, que a vitória era dele. Deus estava dando a vitória a ele. E um soldado arma um arco, uma flecha e atira para cima assim, para seja lá o que Deus quiser. Vamos ver o que vai dar. E a flecha cai na brecha da armadura de um soldado. Mas que não era um soldado, ele estava vestido como soldado, mas era o rei Acabe. E ali, naquela brecha, feriu, ele pediu para que o retirassem de lá. Ele fica de pé ainda até o final da tarde, né? Lutando ali contra as dores, mas o sangue
perdendo muito sangue, e no final do dia ele morre. E como já havia sido profetizado lá atrás pelo profeta Elias, os cães lamberiam seu sangue. E assim aconteceu. Né? Ele foi sepultado e os cães lamberam o sangue que estava na carruagem, lamberam o sangue que estava na armadura e o sangue que ficou pelo caminho. Então, é muito difícil você... O fato de você se colocar contra o Senhor, não, Deus não te obriga a ser filho, a ser servo, Deus não te obriga. Mas você conduzir os outros a se afastarem de Deus, né, de uma forma direta, aí isso vai provocar a ira de Deus. Então é o seguinte, o conselho da mensagem de hoje é: eu não quero nada com Deus, eu vou me afastar um pouco, vou dar meu tempo, eu vou experimentar outras coisas, vai. Mas não leva ninguém contigo, tá? Isso eu falo para que você se mantenha vivo, tanto fisicamente como espiritualmente, para que você tenha a chance de voltar atrás, reconhecer e voltar aos caminhos do Senhor, tá bom? Guarda essa mensagem aí. Foi um pouco complexa, mas assim, é uma história já bastante conhecida, então é só para a gente entender que Deus é soberano no céu e no inferno. Quem manda é Deus.